engenheiro Silvio Reis, a palavra é sua, conforme combinado, a referência são 10 minutos. Por favor, 10 a 15 minutos. A palavra é sua, muito bem-vindo. Boa tarde a todos, então. Boa tarde a todos. Como o deputado já citou, meu nome é Silvio Luiz, eu sou o presidente da Associação dos Colaboradores e Ex-Colaboradores da CEITEC. Nossa jornada já tem uns 3 anos de combate ao processo da liquidação e a gente espera que culmine agora com a saída da liquidação nos próximos meses. Eu tenho uma apresentação breve para fazer, gostaria que fosse compartilhado. Silvio, puxa o microfone um pouquinho mais perto, nós te ajuda. Isso. Aqui, tá bom? Obrigado. Se alguém... Essa aí. Uhum. É assim mesmo, que eu botei em PDF. Fecha aqui. É só passar a page down depois, isso. Pode. Obrigado. Bom, fiz uma breve apresentação para situá-los, e tem muitas pessoas que já estão mais ambientadas com a CEITEC, já sabem onde é que ela se localiza, e outras nem tanto. Então, vou fazer uma revisão geral. Etapas de fabricação, então, de semicondutores, circuito integrado, modelos de negócio da indústria de semicondutores, e a indústria nacional de semicondutores é a CEITEC com o seu papel. Próximo, por favor. Dentro da etapa de desenvolvimento de fabricação do circuito integrado, nós temos pelo menos 6 etapas. E essas etapas, elas demoram, no mínimo, para um produto aparecer, 2 anos. Elas verificam a questão de patentes, a questão de parceiros que vão utilizar esse conceito de produto que vai ser realizado. Depois a gente tem que fazer a concepção desse projeto, a gente tem que projetar, fazer a verificação, a parte do tape-out, para só então começar o mundo físico da produção desse circuito integrado. Ele nasce com a fabricação das máscaras. Depois tem os processamentos basicamente em cima do silício, que é o crescimento então desse chip, que é a criação desses pequenos edifícios que a gente não enxerga, que existem dentro de cada chip. Depois tem os testes que são realizados. Dentro dos testes, depois vai para uma parte de pós-processamento, que vão testar a funcionalidade daquele projeto, vão verificar se aquele desenho, toda aquela arquitetura que foi pensada, de fato ela funciona. Depois é feita a separação desses chips individualmente, porque eles são constituídos então num bloco de silício, e depois eles são separados. Depois é feita a montagem e encapsulamento individualizado. Depois são feitos novos testes de estresse, testes de campo, e aí sim é liberado uma produção em massa. Então, numa empresa redonda, que trabalha que tem todas as equipes funcionando, isso demora pelo menos 2 anos para ser iniciado. Então, hoje, a gente começar um produto novo, demoraria, se tivéssemos uma equipe disponível, 2 anos para, pelo menos, lançar um produto em mercado. É bom pensarmos nesse tempo, porque as pessoas, às vezes, ficam imaginando que pode ser algo imediato, que não é. Tá? O próximo, por favor. Nós temos, então, também os modelos da indústria de semicondutores. A gente tem o chamado chipless, que é somente o design, ele não envolve fabricação, nem testes. A gente tem uma fabless, que envolve o design mais a validação. A gente tem o fablite, que tem a fabricação, o design, o back-end é a qualificação, o back-end é aquela etapa de acabamento do chip. A Pure Play Foundry, que é a etapa somente de fabricação, ela não testa, ela só fabrica produtos de outras design houses. Depois tem o Outsource Semiconductor Assembly e Test, que vai fazer então serviços de back-end para outras indústrias, outras empresas, tanto de fabricação quanto de design houses.
E depois a gente tem o modelo que a Ceitec foi pensado um dia, que era para ser Integrated Device Manufacturers, que é para ser, então, a produção de ponta a ponta, certo? Nesse cenário, hoje, a gente verifica nas bandeirinhas ali que o Brasil está inserido em chipless, fabless e em assembly. Tá? Próximo, por favor. Então, a indústria nacional de semicondutores, ela tem essa característica de não ter uma fábrica hoje que fabrique, que construa o silício ali, que tenha a fabricação do chip. São design houses, são encapsuladoras e são algumas testadoras, mas a cadeia completa não se tem. Então, nós somos dependentes totalmente hoje de chips estrangeiros. A Ceitec ela não está considerada aí, justamente porque existiu a questão da liquidação e existia uma dúvida no passado de como encarar a Ceitec em relação aos produtos que saíam do seu front-end. Né? Então, os produtos eram fabricados, pensados e projetados pelo design, fabricados em uma fábrica estrangeira e voltavam para fazer a validação, teste, afinamento e corte e encapsulamento na Ceitec. Próximo, por favor. O quadro nacional simplificado ali demonstra as empresas hoje que pertencem a cada nicho de mercado. Tá? Então, em design, a gente tem um certo adensamento já herdado de políticas públicas passadas que desenvolveram capacidade junto com as universidades e centros de treinamento para formação de engenheiros projetistas. A parte de front-end, as duas iniciativas que tiveram, então foi a Ceitec e a Unitec. A Unitec não chegou a ser ser concluída, né? Então ela ficou pela metade em Minas Gerais. Existe uma infraestrutura lá, mas ela nunca partiu. E depois empresas de back-end, que nós temos duas conhecidas pela comunidade, que é a HT Micron e a Smart. Tá? E aí depois temos duas menores, que são a Brasil Semiconductor Componentes e a IDEMIA. Próximo, por favor. Nessa etapa de desenvolvimento de novas tecnologias que a gente está vislumbrando com esse governo que iniciou, é justamente a gente retomar a industrialização do país. Então, de alguma maneira, mesmo não tendo hoje uma indústria de semicondutores forte, se verifica a oportunidade de ter na Ceitec um elo entre as outras instituições que podem ser tanto as universidades, os centros de pesquisa ou empresas. E as ideias nascem, elas são desenvolvidas na universidade quanto dinheiro é aplicado em pesquisa básica. Nós temos inúmeras ideias acadêmicas, só que elas não chegam à fase de produto. Elas acabam ficando pelo caminho. Justamente porque não se tem a capacidade no Brasil de fazer esse elo da ideia acadêmica ou da necessidade da indústria nacional e transformar isso num produto. Hoje demora 4, 5 anos para uma empresa ou para uma universidade conseguir fazer um chip fora. Existe toda uma burocracia, tem que entrar em regras, tem que entrar em filas de produção, como o volume dessas pesquisas é muito pequeno, essas pesquisas têm que ser direcionadas aonde ocorre principalmente as paradas de processos nas grandes indústrias mundiais. Então, o Brasil ele acaba perdendo essa capacidade de inovação, justamente porque não consegue gerar esse conhecimento no Brasil. E perde o tempo, porque enquanto a gente está pesquisando essas ideias, o resto do globo também está fazendo a mesma pesquisa. Só que eles conseguem colocar no mercado antes o produto. E justamente por eles terem inúmeras pontes, que é o que a Ceitec poderia fazer, tanto com a universidade quanto com a indústria. Então, isso pode alavancar a indústria nacional. Isso é uma semente que está ali, é um teste, uma validação, uma verificação que a gente tem que fazer, e é o desafio que está sendo proposto hoje. Próximo, por favor. Ao longo tanto na Europa, que está concentrado a maior parte dos institutos de pesquisa semelhantes, que é o que poderia ser a Ceitec, a gente tem, então, o Bruno Kessler na Itália, o IMEC na Bélgica, o ITTIR em Taiwan, que é da onde nasceu a própria TSMC. Nós temos
o LET na França, e, enfim, temos vários institutos e a CEITEC ela tem um tamanho e uma tecnologia que se assemelha a alguns. Então, são institutos de pesquisas com capacidade de fabricação. Mesmo fazendo pesquisa, se fabrica em uma determinada quantidade, que é o que poderia alavancar justamente essa indústria nacional que busca esse tipo de produto que não consegue se fazer. Próximo, por favor. Então, o que é a CEITEC, né? A CEITEC é a empresa pública federal que foi criada em 2008. Ela tem uma área de 9.500 metros quadrados, tem cerca de 1.850 metros de sala limpa, tem salas limpas de classe 100 e classe 10.000, que proporcionam a fabricação e os testes, né, nos semicondutores. Tem uma tecnologia instalada de 350 nanômetros em 6 polegadas. O que isso quer dizer? Que a menor dimensão crítica dentro desse projeto é de 350 nanômetros e o tamanho do substrato que vai ser feito esse produto é em 6 polegadas. E o prédio da instalação, ele suporta uma tecnologia de até 150 nanômetros. Então, o que garante um investimento futuro para a atualização tecnológica. A gente está localizado sobre uma rocha geologicamente estável, tem uma infraestrutura fabril bem moderna, que envolve a parte toda de facilidades industriais, então poderiam ser feitos investimentos, como o professor Vilaverde já citou, ali com a metade, ou uma fração do valor, para nós fazermos uma atualização. Só que essa atualização, na nossa visão, ela tem que ser feita de uma forma muito consciente, né? Porque a gente sabe que o peso da sociedade depois vai cobrar tudo que for investimento que vai ser feito em cima dessa empresa. Então, a gente tem um olhar, como nós saímos e participamos desse processo do Tribunal de Contas, da liquidação, hoje nós despertamos interesses de diversas pessoas. Então, todos os investimentos que forem feitos na CEITEC devem ser com muita responsabilidade para atingirmos um sucesso no futuro. Próximo, por favor. Então, nós temos em cima um prédio administrativo que comporta laboratórios e a parte do design house ficava lá antes, e P&D. E nós temos uma planta que no prédio ao lado, onde também tem um P&D de fabricação, e inúmeros testes e todas as instalações industriais que proporcionam que o ar dentro daquela sala seja tratado, que tenha o número de partículas controladas e que possa, então, fabricar aquela tecnologia de 350 nanômetros com o grupo de equipamentos existentes hoje. Próximo, por favor. As competências adquiridas pela CEITEC até dezembro de 2020, que foi em janeiro de 2021 que começou a liquidação, envolviam projetos com base tecnológica em RFID, tanto de baixa, quanto de média, quanto de alta, quanto de ultra alta potência. Nós tínhamos inúmeros grupos de engenheiros que pesquisavam tanto circuitos analógicos, digitais, criptografias e validações com cartões de crédito, sistemas de pagamento, pedágio, etc. Nós perdemos esse time de engenharia com a liquidação. Nós tínhamos também um outro time, que era o time de processos de fabricação, que tinham outra linha de desenvolvimento, que não eram os mesmos da linha do desenvolvimento de projetos, que desenvolviam, então, o produto sobre o silício. E, então, ali é um outro grupo de engenheiros, eles são matemáticos, físicos, químicos, engenheiros eletricistas, mecânicos, físicos, enfim, que vão trabalhar com os processos físico-químicos que vão construir e vão depositar as camadas que vão construir propriamente o circuito integrado. E ali tem uma representação no meio, que é aquela rachadura, né, de que não existia aquela ponte entre o design e o projeto e a fabricação. Então, o design ele utilizava uma parcela da fábrica que era o back-end, que é o que proporcionava a venda, o faturamento da empresa. E aquela parte do front-end, que são os processos físico-químicos, eles não eram integrados na concepção do projeto. Eram tecnologias diferentes. A gente vai ter que alinhar isso para poder fazer com que aquela fábrica utilize o seu front-end como um elemento de agregador de valor para a cadeia. E aí, com isso, nós vamos integrar muito mais
no sistema interno brasileiro. Nós vamos tentar adensar essa cadeia com a parceria das universidades, com a parceria dessas startups e pequenas empresas que vão, sim, desenvolver dentro da Ceitec seu produto. Próximo, por favor. Então, as áreas que essa equipe de fábrica desenvolveu, elas podem ser utilizadas no setor automotivo, na saúde, na medicina, no agronegócio, dispositivos fotônicos que transmitem informação. Então, nós temos ali um outro horizonte que não necessariamente é o horizonte CMOS. Nós podemos fazer dispositivos de potência, nós podemos fazer dispositivos IoTs também, nós podemos fazer capsulamento em nível avançado. Enfim, tem novos materiais, carbeto de silício, nitreto de galho. Nós podemos desenvolver produtos voltados para a defesa brasileira, na área militar. Então, nós precisamos verificar qual vai ser o norte que a empresa vai ganhar quando sair da liquidação e direcionar a nossa energia em achar a melhor solução para que utilize essa infraestrutura e aquele corpo técnico, que eu tenho certeza que é muito capaz. Próximo, por favor. Em relação ao nó tecnológico, né, que muitas vezes as pessoas se perguntam, eu tenho um dispositivo que eu utilizo no meu telefone celular, eu tenho um iPhone 14, eu tenho lá um processador de 5 nanômetros. Eu posso fazer na Ceitec? Não, não pode. Mas esse dispositivo celular, mesmo tendo um processador de 5 nanômetros, contém outros dispositivos que podem ser feitos dentro da Ceitec. Aquele gráfico que tem em tela ali, ele representa as tecnologias que são viáveis dentro de uma fábrica com aquela condição da Ceitec. Tem dispositivos maiores do que 5 microns, de 1 micron, desculpa, e dispositivos até 180 nanômetros, que é o que a Ceitec pode fazer. Então, isso pode guiar carros, pode fazer sistemas de telemetria, pode fazer sistemas de câmeras, e é uma infinidade de produtos que hoje a indústria continua utilizando em fábricas como a da Ceitec e estão economicamente muito ativas e têm uma vida muito longa. Inclusive, se tem uma grande dificuldade hoje de fabricar esses dispositivos com essas indústrias, porque elas estão hoje recusando novos pedidos, novas encomendas, de tão grande que é a demanda. Por quê? Porque a tecnologia migrou. São dispositivos antes que não eram feitos em processos de CMOS, processos de microeletrônica, e hoje são feitos utilizando aquelas fábricas que já foram fábricas de ponta, que já fizeram processadores e hoje não fabricam mais, mas abriu-se o leque para outras tecnologias. Próximo, por favor. A Ceitec também ela pode ser medida pelo seu papel, né? Em vez de a gente verificar a Ceitec apenas como o dinheiro que ela gera, qual é o faturamento que essa empresa vai gerar, quando a gente verifica a cadeia de semicondutores que envolve parceiros, a gente pode medir isso. Então, a Ceitec gerou de 60 a 80 empregos nas empresas que foram parceiras dela para projetar, fabricar algum tipo de componente, prestar algum tipo de serviço, e gerou mais ou menos 20 milhões de receita para essas empresas e gerou royalties. Então, se nós adensarmos essa cadeia, pensando no estado do Rio Grande do Sul, a gente pode fazer com que a economia local cresça muito. E é isso que a gente tem que pensar depois, validando esse conceito que a Ceitec tem. É uma dificuldade enorme, mas é uma dificuldade saudável se a gente conseguir vencer. Vai transformar a cidade e o estado em algo atrator de conhecimento, renda e investimentos. Próximo, por favor. A Ceitec também está dentro das diretrizes da política setorial. Nós temos que ampliar a oferta de projetos de manufatura. Nós podemos aumentar o consumo de componentes fabricados no Brasil para as empresas locais. Nós podemos promover a atração de investimentos externos, que é uma grande dificuldade. Hoje todo mundo se pergunta por que os grandes não querem investir no Brasil, né? Nós podemos ampliar as atividades de pesquisa e desenvolvimento, estimular a formação e treinamento de mão de obra. A Ceitec pode sim ser um laboratório, pode sim ser uma formadora de mão de obra, e isso vai validando. A gente sabe que vai perder muita mão de obra para o mercado estrangeiro, mas a gente não pode parar de formar essas pessoas, porque vai atrair empresas que vão se localizar e vão se focar aqui na região.
e também fazer exportação do nosso material, né, que eu acho que é de extrema importância. A gente valida isso. Próximo. Como proposta de médio prazo, a gente imagina que a empresa tem que continuar sendo uma empresa pública, dependente da União, porque a União tem que fazer os aportes necessários que o setor privado não enxerga como algo viável. Então, a gente tem que estancar a perda da mão de obra, temos que utilizar o corpo técnico da CEITEC para ajudar a construir esse futuro. Nós temos que retomar as atividades de produção, mesmo que sejam atividades de produção com pouca escala. Iniciar as medidas para serem tomadas na medida da recuperação, propostas para futuro de médio prazo, e prospectar clientes. Próximo, por favor. E a medida de curtíssimo prazo é, sim, reverter a liquidação de imediato. A gente espera, de fato, que isso ocorra nos próximos meses. Uma questão que é chave na retomada da CEITEC é a questão do corpo técnico. Nós temos um corpo técnico ainda disponível, mesmo sendo demitido, ele é um corpo técnico que continua dentro da região metropolitana. Por vários fatores, as pessoas optaram por permanecer em Porto Alegre, permanecer no Brasil. Então, nós temos a capacidade de recontratá-los. A gente não pode perder essa oportunidade, porque toda oportunidade para investir em nova formação de recurso humano, ela é muito lenta. Ela vai demorar muito tempo para dar o resultado esperado. E com essas pessoas que já pertenceram à CEITEC, a resposta pode ser bem mais breve. Próximo, por favor. Nós temos plena capacidade, então, confiança na capacidade técnica, né, do pessoal da CEITEC para realizar qualquer tipo de estudo, para direcionar, então, a empresa. A gente imagina que deve ser contratado empresas para nos auxiliarem nos estudos, mas nosso conceito é que a gente tem que participar desses estudos, porque ninguém melhor do que nós conhecemos a CEITEC e suas limitações e capacidades. Próximo, por favor. Prometo que é o último. A CEITEC também ela deve ser gerida, e aí é uma questão chave, agora que a CEITEC saia da liquidação, que a gente não perca o foco. Nós temos que ter pessoas engajadas politicamente que vão auxiliar a CEITEC a convencer os órgãos de controle de que ela é uma iniciativa necessária para o Brasil melhorar, para o Brasil poder crescer. Então, na reindustrialização, a CEITEC tem que estar lá, tem que ter políticos, a força política tem que nos ajudar. Tem que ter frentes parlamentares como a que o Rossetto está fazendo aqui. Temos que ter frente parlamentar como os vereadores devem fazer aqui, quanto no Congresso Nacional. Mas nós temos que deixar essa gestão da empresa para pessoas da área, entendam do negócio de semicondutores. Por quê? Porque é um mercado extremamente complexo, é um mercado extremamente desafiador. Então, se nós pisarmos na bola, a gente corre o risco de não conseguir, mais uma vez, colocar esse projeto em trilho e termos uma empresa, de fato, vitoriosa nos próximos anos. Obrigado, pessoal. Desculpa pelo excesso de tempo.